pessoal, estamos aqui para a nossa aula de número 2, segunda aula da sequência de Geometria Analítica, e o nosso enfoque de hoje é ponto médio de um segmento. Então vamos lá. Relembrando aí o que é um ponto médio, então nós dizemos que um ponto M é um ponto médio de um segmento, se e somente se esse M, que é o nosso ponto médio, estar entre A e B, e ainda AM for igual a MB. Então eu tenho aqui um segmento AB, né, de extremos A e B, e eu quero um ponto M de modo que ele seja ponto médio desse segmento. Então vai ter que respeitar essas duas ideias aí. O M vai ter que estar entre A e B, e ainda os segmentos AM e MB têm que ser iguais. Considerando essa ideia aí, então, no nosso plano cartesiano, eu tenho dois pontos genéricos ali formando um segmento, o segmento AB, cujas coordenadas do ponto A são xa e YA, e do ponto B, xb e YB. Então, nós queremos aí encontrar, pessoal, um ponto M, de modo que ele seja um ponto médio desse segmento, ou seja, um ponto que está entre A e B e que AM e MB sejam iguais. Então, nós vamos tentar descobrir aí como encontrar essas coordenadas no plano cartesiano, ok? Então, nós vamos considerar aqui, pessoal, coordenadas genéricas para esse ponto M aí inicialmente. Nós vamos falar que ele tem coordenadas xm e ym. E ainda vamos considerar dois pontos genéricos, o ponto R e o ponto S. O ponto R com coordenadas ali xm e ya, e o ponto R, xb e ya, suas coordenadas aí então. Considerando aí então essa situação, se nós observarmos, nós temos um triângulo. Dois triângulos, né? Que nós podemos considerar aí do nosso interesse. Nós temos o triângulo ABS, destacado aí em verde para vocês, com um ângulo reto no ponto S. Eu já expliquei porque esse ângulo é reto lá no vídeo anterior, né? Tínhamos uma situação muito parecida. E nós podemos considerar também um outro triângulo aqui, o triângulo AMR. Também um triângulo retângulo ali reto no ponto R pelo mesmo motivo. Se vocês observarem agora, pessoal, esses dois triângulos, tanto o destacado em vermelho quanto o destacado em verde, tem um ângulo reto. E, além disso, eles têm o mesmo ângulo no vértice A. O vértice A forma um ângulo ali que faz parte tanto do triângulo em vermelho quanto do triângulo em verde. Então, se nós observarmos, esses dois triângulos têm dois ângulos iguais. Isso aí é um caso de semelhança de triângulo. Eu posso dizer, então, que o triângulo ABS é semelhante ao triângulo AMR, porque eles têm dois ângulos iguais. E quando eu tenho uma semelhança de triângulo, eu posso estabelecer algumas relações entre os segmentos. Então, por exemplo, aqui, eu posso dizer que o segmento AR dividido pelo segmento AS vai ser igual ao segmento AM dividido pelo segmento AB. Como nós estamos considerando que M é o ponto médio, eu posso dizer ainda que o segmento AM é metade do segmento AB. Representa 1 sobre 2, né, em relação ao segmento AB. Então, eu posso dizer que tudo isso aí é igual a 1 sobre 2. Então, consequentemente, eu vou poder dizer que AR sobre AS é igual a 1 sobre 2. Eu posso ainda, pessoal, substituir esse AR e esse AS em função das suas coordenadas ali que nós temos genéricas. Então, eu posso dizer que o AR é xm menos xa, no seu comprimento, e AS é igual a xb menos xa. Ok? Nós temos aí uma igualdade, uma proporção, né? Então, nós podemos aplicar o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Propriedade fundamental aí da proporção. Então, nós ficaremos com o seguinte: 2 vezes xm menos xa, isso aí tem que ser igual a xb menos xa. Aplicando ali a propriedade da distributiva e resolvendo, né, esta equação, deixando isolado o que nos interessa, que é a coordenada da abscissa média do ponto M, nós ficaremos então aí com o seguinte, que xm, que é a nossa abscissa do ponto médio, é dada por xa mais xb, tudo isso dividido por 2. Então, se nós observarmos aí, nós chegamos, né, numa fórmula para o xm, que é a abscissa do ponto médio, em função das abscissas dos extremos desse segmento. Ok? Vamos ver aí, então, de modo análogo, o que acontece
na ordenada, porque o processo é muito parecido. Nós podemos dizer aí então que MR sobre BS é igual a AB, é igual a AM sobre AB, ok? E podemos dizer ainda da mesma forma que isso aí é igual a 1 sobre 2. Então, nós ficamos com MR sobre BS igual a 1 sobre 2. Novamente, substituindo MR e BS em função das ordenadas, nós ficamos com o seguinte: YM menos YA, que é a medida do segmento MR, e o segmento BS é YB menos YA. Ok? Igual a meio, novamente temos uma proporção, então o produto dos meios igual ao produto dos extremos, podemos dizer aí então que 2 é 2 vezes ym menos ya é igual a yb menos ya, ok? Nós temos agora a ideia de isolar a ordenada ym desse nosso ponto médio, então nós ficaremos que ym é igual à soma das ordenadas desses pontos, do ponto A e B, né? Por isso, YA mais YB, tudo isso dividido por 2. Então, pessoal, nós encontramos aí o que de fato nos interessa, né? Que são as coordenadas desse ponto M. Então, portanto, gente, as coordenadas que nós encontramos foram as seguintes. Do ponto médio, para eu encontrar a abscissa, basta eu fazer XA mais XB, tudo sobre 2. E depois da ordenada YA mais YB, tudo isso aí também sobre 2. Então, vem comigo aqui para a gente ver um exemplo prático. Então, exemplo 1 aí para vocês. Dados A de coordenadas 2 e 3 e B de coordenadas 6 e 1, encontre as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio, do segmento AB. Então, nós temos um segmento AB, conhecemos quem são as coordenadas dos seus extremos, que são o ponto A e B, 2, 3, 6 e 1. Então, nós já sabemos aí que a fórmula para encontrarmos o ponto médio é a que nós acabamos de encontrar aí, XA mais XB sobre 2 e YA mais YB sobre 2. Então, encontrando o valor da abscissa, que é o nosso XM, nós temos que é XA mais XB sobre 2, tudo isso é igual a 2, que é o nosso XA mais XB, que é 6, tudo isso sobre 2, então 2 mais 6, 8, sobre 2, 4, ok? Encontrando agora aqui o nosso YM, que é a nossa ordenada, YA mais YB sobre 2, tudo isso tem que ser igual a 3 mais 1 sobre 2, onde o 3 é a ordenada do ponto A e o 1 é a ordenada do ponto B. Então, 3 mais 1, 4, tudo isso sobre 2 vai dar 2. Então, as coordenadas do ponto M, que é o nosso ponto médio em relação ao segmento AB, é 4 na abscissa e 2 para a ordenada. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fortalecendo aí para lembrar para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações lá e até a nossa próxima aula. Valeu?